Oi, pessoal. Agora tá passando a parte 3, né? Então, esse daqui é o Marco Rubio. Olha a diferença desse cara, que é um político, tá? Ele é o ministro do exterior do Donald Trump. Veja o que ele tá falando, tá bom? Eu vou passar para vocês. Ele tá falando assim, eu nunca vi um pastor pregar dessa forma. Gente, eu tô chocado, ele falou. Dá uma olhada. Uns 10 ou 12 anos atrás, eu conheci uma pessoa, veio para mim, falou assim que conheceu esse jovem, que ele vai nas faculdades e tenta convencer os jovens que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Dando um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele iria começar esse grupo nas faculdades para convencer os jovens que aqui é o melhor país do mundo e que marxismo é ruim. Aí ele estava pensando, não sei não se isso vai dar certo. Vai para a faculdade fazer isso? Universidade? Fazer isso? Eu não entendi o que ele falou, deixa eu voltar. Marxismo é ruim. Porque ele não começa no lugar mais fácil, tipo em Cuba, Cuba comunista. Ele é da Cuba. E nos últimos 15, 16 anos nós temos visto esse reavivamento, esse renascer. E toda a fundação. Deixa eu parar um pouquinho. A única coisa que tem sido pregado em tudo quanto é escola aqui, os últimos 15, 16 anos, é que a América é um lugar ruim e que as escolas estão doutrinando as crianças, falando que aqui é um lugar ruim e as crianças perdendo o patriotismo, o amor pela pátria e falando que família é ruim, casamento é ruim, que é tudo ruim. Tudo aquilo que é de valor cristão, eles têm feito uma propaganda muito grande nas escolas, e não só nas escolas, na televisão, nos filmes, em tudo quanto é canto, até no YouTube, you know? Peraí. Ele começou um movimento falando para o pessoal que isso não é verdade, que a verdade é que nós, como sendo homens, jovens, nós temos que começar uma família, casarmos, trabalharmos e fazer com que nossa família cresça num ambiente bom, num ambiente seguro. Ele falou assim, o chamado maior que existe na vida da gente é casar e formar uma família e constituir uma família de gente boa, que vai trabalhar, vai produzir para países. É o maior chamado da vida da gente. E esse movimento, falando que esse país não é tão grande, tão maravilhoso assim. E esse país é o melhor país do mundo. Na história mundial, os Estados Unidos é o melhor lugar de se viver, o melhor lugar de se morar. Não existe lugar melhor do que aqui. E a gente precisa ensinar a próxima geração. Essa é a missão e trabalho do Charlie Kirk.
E ele continuou esse movimento. E ele não tinha essa mentalidade. Ele falou assim, eu não tinha essa mentalidade. Mas ele falou assim, mas o Charlie já tinha essa visão. Ele queria fazer uns Estados Unidos melhor para os jovens. Porque os jovens estavam caminhando, eu assisti, isso daqui não foi ele que falou, mas eu assisti o Charlie falando assim um dia, né, o Charlie Kirk. Nós estamos indo para um grupo de pessoas que eles vão para a faculdade, e a faculdade é a maior mentira da vida, porque vocês fazem uma dívida enorme na faculdade e vocês não têm como arrumar emprego para aquilo. Ele falou assim, tá cheio de gente aqui nos Estados Unidos que pega uma faculdade e vai trabalhar num negócio que não precisa de faculdade, tá? E a mesma coisa comigo, eu tenho bacharelado em português e inglês, e a única coisa que esse bacharelado me ajudou é mostrar para o pessoal aqui que eu tenho uma formação, só isso, que me ajudou a arrumar um emprego. Mas está cheio de gente dentro do serviço que eu fazia, né? Somente com o ginásio. O colegial, não o ginásio, o colegial, né? Eu esqueci, aí é colegial. Então, o que acontece? Aqui é high school, né? Então, o que acontece? A gente gasta dinheiro, se endivida para poder fazer algo, para poder avançar na vida, para conseguir fazer um salário decente. E quando a gente sai da faculdade, a gente vai ter que competir com o pessoal que tem colegial, que não tem faculdade, que não tem universidade. Então, nós pegamos e fazemos, estudamos, tipo, aqui eles estudam até o Master's Degree, até o Master's, né? Então, quem tem Master's aqui hoje em dia é que consegue pegar um emprego melhorzinho. Mas mesmo assim, eu tenho uma amiga minha que ela tem Masters, sabe quanto é que ela ganha? Ela ganha $24 por hora, o que aí no Brasil é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Aqui, gente, você não consegue viver, pagar um aluguel com esse salário. Porque o aluguel hoje em dia está mais $2.000. E você, um salário desse, metade do salário que você recebe é $2.000, entendeu? Então ele está falando que aquilo que o Charlie estava querendo mostrar para o pessoal, tá? Que eles podem produzir, eles podem fazer algo, eles podem crescer numa situação melhor. Deixa eu continuar. Recentemente ele falou. Ele falou, você conhece fulano de tal, que eu não entendi o nome. Aí ele falou assim, qual o distrito que ele representa? O cara é um autor de um livro, não é político. Ele falou assim, que ele era tão inteligente, que ele conhecia mais coisas, tinha mais sabedoria que qualquer um que estava na faculdade. Ele falou assim, eu preciso perguntar uma coisa para você, para saber como lidar com isso, mas eu preciso viajar, na hora que eu voltar, eu volto com você. Ele só tinha 31 anos de idade e tinha uma sabedoria tão grande. É muito fácil. A gente fica até se sentindo culpado, que a gente fica ao redor de pessoas que concordam com a gente. O pessoal muda para a mesma vizinhança, que todo mundo pensa da mesma forma. E porque assim eles podem concordar com você. Mas o Charlie, ele ia para os lugares onde o pessoal não concordava com ele. E quando o pessoal não concordava com ele, ele achava até melhor. E ele fez isso em tudo quanto é canto, na televisão, em show. Todo mundo que conversava com ele, via como ele era muito inteligente. Isso é a ironia da vida, que ele morreu. Charlie Kirk, ele fez mais
mais para os Estados Unidos de qualquer pessoa, qualquer político que eu já conheci. Ele também fala isso. E ele foi muito impactante. Olha quanta gente tem aqui. Tem mais de 100 mil pessoas aqui. Tem 3 prédios, 3 estádios como esse, cheio dessa forma, nesse dia. E ainda tinha gente do lado de fora que eu não conseguia entrar. Esse evento foi coberto tudo quanto é televisão, mais do que qualquer jogo de futebol, Olimpíada, qualquer coisa. Deixa eu terminar aqui. Como é que a gente consegue se lembrar dele? Aqui é um memorial. Ele teve um impacto muito grande aos jovens. Esse é um dos maiores trabalhos que ele já fez. Ele conseguiu tocar a vida de muitos jovens. Ele lembra dele falando, você quer ser impactante no seu país? Você cresça, se case, constitui família e ame o seu país, ame a sua pátria. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para o teu país. E ame a tua família. Eu acho que tem muita gente aqui que até que está assistindo que não sabia muito a respeito dele. Ele falou assim que o movimento que o Charlie Kirk começou era a respeito de política, mas só que ele começou uma coisa muito maior do que política. Foi muito mais abrangente. Eu vou tomar minha liberdade. His deep belief that we were all created, every single one of us, before the beginning of time, by the hands of the God of the universe, an all-powerful God. E a coisa que ele falou assim, que o Charlie comentava, que ele acredita que Charlie sempre via nessa parte, que ele comentava sempre, que nós fomos criados por um Deus, pela uma mão maravilhosa, que ele criou a gente para que nós vivêssemos em eternidade com Deus Todo-Poderoso, mas o pecado nos separou de Deus. E Deus veio na forma de homem, e sofreu como homem, e morreu como homem. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele vive para sempre. E provando qualquer um. I hate to say it this way, trans people that were on staff in the White House. We had men flashing the cameras at the White House. We had the most bizarre, disgusting, demonic stuff happening in the White House. Ele está falando um monte de coisa acontecia no. He ate with his disciples so they could see and they touched his wounds. He didn't rise as a ghost or as a spirit, but his flesh. Jesus, ele apareceu para 5 mil pessoas e falou para o pessoal tocar na ferida dele. E quando ele retornar, ele vai retornar. E quando ele retornar, porque ele carregou aquela cruz, nós somos livres para podermos segui-lo. E nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, uma nova Israel. E nós vamos ver o Charlie, nós vamos ficar no meio de todo mundo que a gente ama. Olha só, um político, um cara político. Ele está falando aqui, esses aqui são os nossos líderes. Ele está falando, esses aqui são os nossos líderes, tá? Então, os nossos líderes aqui nos Estados Unidos, eles incentivam que a gente siga a palavra de Deus, que a gente siga o trajeto que Deus quer que nós sigamos, que nós cresçamos, que nós estudemos, que para nós nos apriorar, para nós ficarmos melhor.
E se quiser ir para a faculdade, vai, mas ele falou assim que ele não acredita em faculdade, porque a faculdade ficou muito cara. Se você vai se endividar para ir para a faculdade, ele fala, não vai, é melhor você aprender, fazer alguma coisa, tipo, vai ser um ferreiro, um mecânico, ou então um cara para fazer, como que chama? Encanamento, vai aprender essas coisas, né? Porque isso daí, na verdade, é o que as pessoas precisam. E tem muito trabalho assim e não tem o suficiente de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos que façam isso. Vai aprender a consertar ar-condicionado, vai aprender a fazer coisas manuais, porque para te dar dinheiro, tá? Se você sabe construir alguma coisa, fazer alguma coisa com as mãos, faça, tenta vender. Isso que ele está falando, sabe? Para poder sobreviver. Agora, imagina os políticos dos Estados Unidos falando a respeito de Jesus e que ele vai voltar, que ele está voltando. Gente, isso daqui criou um reavivamento aqui. Os Estados Unidos está em reavivamento. Agora, uma coisa que o pessoal não sabe, que vocês não sabem, tá? Que não está passando na televisão, porque a Globo Lixo, infelizmente, não passa isso, né? Mas aqui nos Estados Unidos existem jovens em faculdades pedindo, pelo amor de Deus, vem falar na nossa faculdade. Eles estão pedindo, eles estão contatando o Turning Point USA. O Turning Point é ponto de retorno, né? É o Turning Point, é ponto de retorno. Então, dos Estados Unidos, fala ponto de retorno dos Estados Unidos, né? USA. E o que eles estão pedindo, eles fizeram uma pesquisa, né? Tipo, hora que eles voltaram lá para o escritório para começar tudo de novo, porque eu acho que eles tiveram uns 2 ou 3 dias para poder passar pelos sentimentos, pela perda, né, do Charlie. Então falou, não, a gente tem que voltar a trabalhar. E nisso que eles voltaram a trabalhar 2, 3 dias depois, o que acontece é que eles chegaram para pegar as mensagens e eles tiveram mais de 62 mil escolas pedindo, pelo amor de Deus, venha na nossa escola falar a respeito daquilo que o Charlie falava. A gente precisa disso. Pelo amor de Deus, venha aqui na nossa escola. Os Estados Unidos inteirinho, sabe o que é 62 mil escolas? Isso daí entre faculdade, high school, que seria o colegial, e o ginásio. Até a escola, porque o ginásio aqui é separado, como aí no Brasil, antigamente era separado, o ginásio do colegial, né? Eu não sei como que está hoje. Mas como o ginásio, também eles estão querendo que vá também no ginásio. Quando vai no ginásio, adivinha, vai ter a criançada da escola primária, né? Que também vão falar a respeito da mesma coisa, só que numa forma diferente. Mas vocês acreditam, um reavivamento está acontecendo, pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para ir na faculdade deles. Eles até falaram que eles estão recebendo pedidos do Canadá, de outros países, da Inglaterra, para eles levarem isso para os outros países, para que eles aprendam aquilo que o Charlie Kirk estava ensinando a todos. Gente, esse moço, o Charlie Kirk, ele não era uma pessoa que muita gente até levava em consideração, eles achavam, muita gente reclamava deles, por quê? Porque eles são marxistas, e eles não acreditam na verdade, não acreditam na luz, mas no meio desses marxistas, que eles estavam fazendo a cabeça dos outros jovens, tá? Esses marxistas aí, eles acabaram mostrando quem eles são, que eles são petulantes, que eles não têm conhecimento. Chegou um professor marxista um dia que foi lá falar com o cara, aí falou assim, o que você faz? Ah, eu ensino história. Ah, tá, você sabe a história não sei do que? Não lembro a história que estava falando, tipo, a história do Brasil. Aí o professor de faculdade falou, não conheço essa história. Aí o Charlie falou, você é professor de história, como que você não conhece essa história? Eu falei, porque eu nunca aprendi. Então,
coisas foram escondidas das pessoas. A faculdade, na verdade, hoje é só militância. Então não podemos aceitar isso. A gente tem que levar a palavra para o pessoal da faculdade, a gente tem que levar a palavra para o pessoal para tentar fazer um bate-papo. Acontece que aí no Brasil é pior do que aqui. Aqui ainda existe lei que fala, você não pode tocar na pessoa. Se você tocar na pessoa, você vai para a cadeia. Aí no Brasil não existe essa proteção em cima do pessoal que vai conversar na escola, como aconteceu com aquele advogado, que atacaram o advogado, quase que mataram ele, né? Ali na faculdade. Então, como que nós vamos lutar contra isso? Se a gente não consegue ir para a faculdade, nós temos que ir para um lugar onde os jovens vão. Um lugar tipo, mas não vá sozinho não, sempre em 2, hein? Pelo menos. Não sei, em qualquer lugar que jovem vá, para você conseguir ter uma conversa 1 a 1. Se forem milhares de cristãos indo nos bares, nos bailes, em qualquer lugar, na festinha da casa do amigo, em qualquer lugar que for, e começar a conversar com uma pessoa a respeito de alguma coisa, sabe? E aí você começa a explicar para a pessoa, não, porque nós temos que fazer assim, explicando da mesma forma que o Charlie explicava. E a forma que ele explicava era bem simples. Ele falava a respeito de Jesus. E aí era só começar a conversa. O que você acredita em aborto? Porque não sei o que, não sei o que lá. Ele falava assim, não, mas eu acredito que nós somos feitos pelas mãos de Deus. Então ele começava por aí. E aí ele falava, na palavra de Deus, ele falava porque o aborto era errado. Entendeu? Aí falava assim, não, porque... outra pergunta controversial, não era só de aborto, não. Ele falava assim, o que você prefere? O que você acha que é melhor? Um governo que é muito grande ou um governo pequenininho, onde não gasta muito? E aí ele pegava e... tinha as pessoas que vinham conversar com ele, e aí falavam para ele, eu acredito nisso, acredito naquilo, não sei o quê. E aí, conforme eles iam dando as respostas, ele deixava eles falarem. Depois que dava a resposta, aí ele explicava o ponto dele. Aí, na hora que ele explicava o ponto dele, falando que um governo com muitas pessoas dentro do governo muito grande, faça com que nós nos assujeitemos ao governo e não do outro lado. O governo se assujeita ao povo e não o povo se assujeita ao governo. Ele, com as palavras dele, ele explicava muito bem. Era muito bom, gente. Ele era muito bom. E outra das coisas que ele falava, ele perguntava assim, o que é uma mulher? Gente esquerdista aqui não conseguia responder o que era uma mulher, porque vem com aquelas histórias aí de que transa é uma coisa normal. Não é normal. Você sabia que nos anos 50, a pessoa que se vestia de mulher ia parar no hospício? Hoje em dia eles falam, não, parabéns, você se transformou, saiu do armário. Finalmente. Não tem que sair do armário nada, tem que ir para o manicômio mesmo, porque esse povo é tudo louco. Por isso que eles são ferozes, que sempre querem bater em todo mundo, porque eles estão todos endemoniados, infelizmente. Isso daqui é só um bate-papo que eu gostaria de falar para vocês. Tem muito mais coisa, mas hoje nós vamos parar por aqui. Um beijo, tchau. Que todos fiquem na paz do Senhor, tá bom? Um abraço.